presença nessa quinta-feira. Obrigado também ao pessoal da DotStore pelo convite. Se vocês tiverem qualquer questão ou tiverem com alguma dificuldade em ouvir ou visualizar alguma coisa, por favor, usem aí o chat, tá? Então, eu estou aqui para falar sobre personalização de ofertas para e-commerce. Acho que é um tema aí em bastante evidência, não é tão novo assim, mas é algo bastante falado e um dos motivos é principalmente pelo impacto da personalização no relacionamento com os clientes e, por consequência, em diversas métricas aí importantes do e-commerce, desde abertura de e-mails personalizados, ao tempo que os clientes ficam dentro da loja e chegando talvez a uma das principais métricas aí do e-commerce, que é a taxa de conversão. Bem, já fui apresentado, mas eu sou sócio-diretor da Caodic, sou engenheiro de controle e automação, gosto muito de tecnologia, tenho experiência aí com mobile marketing, no mercado também de enterprise content management, de e-commerce, e eu estou na Caodic desde 2011, já passei por várias áreas. A gente vai ter uma agenda aqui com 5 tópicos, então o primeiro é a gente se localizar, né, do porquê personalizar, né, então a importância disso. Depois eu vou entrar em como personalizar, vou trazer alguns exemplos aí, falar um pouquinho de estratégias de personalização. Depois alguns casos de sucesso em personalização de vários e-commerce aqui, principalmente no Brasil, para tornar mais concreto isso para a gente. Alguns números bem legais de casos também reais de personalização e uma série de exemplos para que todo mundo que está assistindo aí esse nosso encontro possa já começar a pensar em como personalizar o seu e-commerce. Então, por que personalizar? Né? Eu acho que, não sei se vocês fazem ideia de quantos livros são lançados por ano, né? Mas a gente tem um dado aqui recente de 2013, e só em 2013 foram 2,2 milhões de livros lançados no ano. Eu estou falando de títulos diferentes, né, sem considerar ainda as traduções, por exemplo. Né. Isso significa que nessa nossa hora aqui de webinar, a gente está falando em 251 títulos diferentes sendo lançados. Né. Então, assim, é uma quantidade muito grande se a gente pensar aí em livros, mas o mesmo acontece para músicas, o mesmo acontece para filmes, o mesmo acontece para novidades aí de culinária, na indústria da moda, de acessórios, modelos de automóveis, né? Não vou deixar de falar também de cervejas, então a gente tem mais de 20 mil marcas de cerveja no mundo, então uma quantidade bastante grande. E queria até deixar uma pergunta para vocês responderem aí no chat, né? Mas quantos produtos tem no catálogo do e-commerce de vocês? Né? Queria conhecer um pouco disso para depois a gente fazer uma brincadeira um pouco mais na frente, então vocês podem ir respondendo aí. Legal. Uma resposta aqui, 150 produtos diferentes, um outro aqui de 400 a 500 produtos, 350 produtos. Legal. Então, assim, são os e-commerce, né? Vou pegar um caso tem um e-commerce brasileiro que é bastante conhecido, que é nosso cliente, que é a Livraria Saraiva. Mas a Saraiva tem mais de 1 milhão de produtos diferentes no catálogo, né? Então, imagina, assim, a quantidade de produtos sendo oferecidos, né? E mesmo em qualquer caso aí que já passe de 50, já é uma quantidade bastante grande. E parece que essa quantidade é interessante para o consumidor e para o cliente final.
Mas tem um experimento que foi realizado, de uma série de experimentos sobre essa questão de escolhas de opções, que foi feito por um conjunto de cientistas, onde eles fizeram o experimento com as geleias. Né? Então, em um supermercado foram colocadas 24 opções, né, de sabores, cores e tamanhos de geleias, e em um outro local foram colocados 6 opções, em outro momento. Né? O interessante é que onde existiam as 24 opções, 60% das pessoas que passavam por ali paravam para olhar essas geleias. E onde a gente tinha só 6 opções, 40% das pessoas paravam e olhavam. Legal, isso mostra que, de alguma forma, que essa grande quantidade de produtos aí chamava atenção. Porém, onde existia 24 opções de geleias, só 3% das pessoas compravam alguma coisa. E onde tinha 6 opções, 30% compravam uma coisa. Fazendo os cálculos, tá? A gente consegue chegar à conclusão de que quando o número de opções era menor, a conversão era 6 vezes maior. Tá? Isso de forma alguma quer dizer que a gente não deve ter uma quantidade grande de produtos no nosso catálogo, mas que a gente deveria saber o que ofertar para cada cliente que chega na nossa loja. Tem um professor chamado, um psicólogo chamado Barry Schwartz, que ele trata essa questão como paradoxo da escolha, né? E isso está ilustrado aqui nesse gráfico de forma simplificada, que o número de escolhas em relação à satisfação das pessoas, ele até vai crescendo quando eu vou aumentando o número de possibilidades, mas chega um momento em que essa grande quantidade de escolhas leva à paralisia das pessoas. Né? A gente, às vezes, de frente de uma quantidade grande de possibilidades, não sabe exatamente o que escolher. E tem um reflexo depois disso, que depois de feita a escolha, né, se eu tinha um conjunto de 4, 5, 6 coisas para escolher, eu faço a minha escolha, compro o produto, levo para casa e depois eu tenho a sensação de eu consegui avaliar aquelas opções e certamente eu escolhi aquilo que era melhor para mim. Agora, se eu estou em frente a uma quantidade muito grande de produtos, quando eu vou para casa depois de feita aquela compra, eu vou ficar me pensando, pô, mas eu tinha lá 24, 50, 100 produtos que eu pude avaliar, levei esse, será mesmo que eu fiz a melhor escolha? Né? Então, assim, a satisfação, isso também foi medido já em algumas pesquisas, a satisfação depois da compra, ela também acaba sendo reduzida quando o número de possibilidades e o número de escolhas é muito grande. Tá? E aí a gente vai para uma outra questão relacionada ao nosso negócio, aos e-commerce, que é a conversão por visitantes. Né? Então, assim, esses aqui são números aproximados, mas nos Estados Unidos a taxa de conversão é em torno de 2%. No Brasil a gente já passou de 1%, né? O nosso e-commerce já está um pouco mais avançado, tem uma série de plataformas aí com features bastante eficientes, robustas, né? Então a gente já está chegando também numa maturidade maior do e-commerce e a gente já passou 1%, está chegando perto de 1,5%. Em países aí também em desenvolvimento como o México, né, que é semelhante ao Brasil, a gente ainda tem números aí próximos de 1%, abaixo de 1%. Né? A gente tem essa informação, a gente atua também em alguns países aqui da América Latina. Então, assim, a taxa de conversão, que é o número de pessoas que de fato compram alguma coisa quando entra no nosso e-commerce, é muito baixo. Né? E isso se deve também ao fato de que a gente não consegue muitas vezes mostrar para cada pessoa aquilo que é mais interessante para ela. Então, a personalização vem aí para a gente aumentar essa relevância daquilo tudo que a gente tem para oferecer para cada cliente que chega no nosso e-commerce. Então, assim, existe aquilo que eu quero vender, aquilo que eu tenho disponível, aquilo que eu produzo, que eu compro, que eu estou ofertando no meu e-commerce, mas tem aquilo que
as pessoas estão interessadas. E cada pessoa é uma pessoa muito diferente da outra, com suas peculiaridades, com seu momento de vida. O próprio comportamento de compra dela vai variando no decorrer do tempo, né? E a gente precisa ter algum mecanismo para poder, a partir do que a gente tem disponível no nosso catálogo, né, mostrar para cada pessoa que chega no site ou para cada pessoa que a gente interage através de um e-mail marketing ou para cada pessoa que faz uma busca no nosso site, mostrar aqueles produtos que são os produtos mais relevantes para aquela pessoa naquele instante. E fazer isso, né? Como personalizar? Bem, não tem magia, é só marketing e tecnologia, né? Então, assim, existe um trabalho de inovação que foi feito utilizando técnicas de Big Data, né, de manipulação de grandes quantidades de dados, onde, então, se eu registro toda e qualquer interação com o meu cliente, né, de onde ele veio, onde ele chegou, quais foram os produtos que ele visitou, quais os departamentos, quais as categorias que ele tem mais interesse, o que ele já comprou no passado, o que ele colocou no carrinho, o que ele colocou e tirou. Se eu tenho registro de todos os passos, de toda a história, de todos os meus clientes, eu consigo processar essa grande quantidade de dados e entender em tempo real o comportamento daquele cliente naquele instante, inclusive baseado no local onde ele está, para oferecer para ele aquilo que é mais interessante de forma realmente relevante e personalizada. Então, assim, num e-commerce tradicional, o que a gente tem é o que está colocado nessa figura. Então, a gente tem pessoas diferentes olhando para uma mesma tela com praticamente os mesmos produtos, independente da pessoa que chega. O que acontece é que eu tenho no meu catálogo ali produtos, né, para essas outras pessoas que estão chegando no meu e-commerce e eu não estou mostrando esses produtos para essa pessoa naquele instante. Que está representado cada pessoa por uma cor diferente e os produtos relevantes para cada uma delas pelas mesmas cores. Agora, no e-commerce, com recomendações personalizadas, o que eu faço é que para cada cliente que chega no meu e-commerce, eu mostro os produtos que são os produtos mais aderentes àquela pessoa e àquele momento da vida dela. Trazendo isso mais para o concreto, tem uma imagem aqui que eu extraí do site da Saraiva, que é um dos nossos clientes, mas tem aqui a Ana, né, entrando no site da Saraiva, na home da Saraiva. Tá muito pequeno aqui, mas eu vou descrever, tá? Tá sendo mostrado aqui, ó, Ana, você visitou um livro aqui de marketing e então recomendamos para você um livro de branding, outro livro de marketing, um livro de marketing direto e vários livros relacionados a uma pessoa que tem interesse em marketing, né? Eu tenho ali embaixo uma outra vitrine, só deixa eu ver, onde é que tem um lapisinho que eu posso marcar aqui, né? Aqui. Isso. Isso. Eu vou marcar aqui. Marcar aqui para vocês. Aqui, ó, você comprou, né? Então aqui é uma vitrine que mostra produtos baseados em compras anteriores que a Ana fez. Então, baseado no que ela comprou, né, que foi um livro de um tema aqui específico, eu estou mostrando livros e filmes, né, relacionados a esse gosto da Ana baseado nessas compras anteriores. Eu tenho uma outra vitrine aqui que é quase comprou. Então a Ana aqui quase comprou um livro do Frankenstein em inglês. Né? E eu estou mostrando aqui para ela outros livros do Drácula em inglês, o livro da Alice dos Países das Maravilhas em inglês. Eu estou mostrando aqui o livro do Mágico de Oz em inglês. Por quê? Porque o sistema de recomendação e personalização, ele detecta que pessoas que estão procurando esse tipo de literatura em inglês também vão gostar e que a Ana vai gostar disso. E se ela já comprou, por exemplo, o Mágico de Oz em inglês, ele também não estaria mostrando aqui para ela esse livro. Então ele também filtra coisas que não são de interesse ou que a pessoa já comprou. Né? Então é um sistema que realmente traz para cada pessoa aquilo que é mais relevante. Então, a personalização é o processo de tratar de fato cada pessoa de forma muito individualizada para atender as necessidades de forma eficaz e eficiente. Né?
O que eu preciso dentro desse processo? Eu preciso capturar diversos tipos de informação. Algumas são explícitas, como aquilo que está, às vezes, registrado pelos próprios clientes no perfil deles, mas tem muita informação que é implícita, que o sistema vai aprendendo de acordo com o comportamento histórico daquele cliente e com o comportamento naquele momento, né? Real time, como se diz, né? Naquele instante que ele está fazendo a compra e as escolhas e as buscas dele. Eu capturo esses dados, eu processo essas informações capturadas e depois eu entrego o conteúdo de forma personalizada. Não só o conteúdo, não só as ofertas, mas com uma comunicação adequada, num formato adequado, no local adequado, dentro do momento adequado dentro do funil de compras, né? Através da ação de e-mail marketing personalizado adequado. Então, eu vou mostrar vários exemplos na sequência. É importante entender que personalização não é customização, né? Não é simplesmente estar falando com a pessoa ali pelo nome dela. Isso também é importante, também está dentro da personalização. E não é segmentação. Eu não estou separando pessoas em grupos ou em clusters. Assim, é customização também, de algum modo, também inclui segmentação, mas é um passo além, né? Seria realmente uma super segmentação a ponto de eu tratar de forma diferenciada cada indivíduo. Aqui eu tenho um gráfico que mostra um pouco isso, né? Então, quando eu tenho um alcance para todo mundo, eu estou trazendo uma relevância baixa, né? Para aumentar um pouco a relevância, para trazer uma relevância média, eu trabalho daí com segmentação e eu atinjo grupos. Mas se eu quero atingir as pessoas individualmente, né, considerando a peculiaridade de cada uma, tendo um relacionamento um para um de fato, aí eu vou trabalhar com personalização e eu vou ter uma relevância realmente alta, né, que é um dos motivos lá que eu mostrei no início do porquê personalizar. E quais são os ingredientes, então, para uma boa recomendação num e-commerce personalizado? Né? Eu recomendar os produtos do meu catálogo. Um ponto importante é o contexto, então entender bem o momento de cada usuário, né, de onde ele vem, que intenção ele tem, onde que ele está posicionado no funil de vendas. Outro é a assertividade, eu fazer sugestões realmente relevantes, né, com daí um approach humano e com alta confiança estatística. Se eu não tiver confiança estatística, não tiver um tratamento matemático adequado para realmente mostrar o que é relevante para cada indivíduo, muitas vezes é melhor nem mostrar, né? E principalmente não mostrar dizendo que aquilo é personalizado. E uma boa comunicação, né? Então, assim, eu preciso explicar com clareza por que eu estou trazendo aquelas ofertas no momento certo. Precisa ser uma comunicação simples, direta. Precisa também estar bem posicionado, né? Não adianta eu estar trabalhando com um sistema de recomendação e personalização e mostrar as personalizações, os itens personalizados lá no rodapé, né, do meu site. Tem que ser algo que eu mostro já logo no início da página, para que a pessoa já perceba que ela está sendo realmente tratada de forma especial e que aquele e-commerce está encontrando aqueles produtos que realmente mais a interessam. Uma característica, inclusive, bem interessante do sistema de personalização é que ele acaba fazendo com que a pessoa descubra, muitas vezes, produtos que ela jamais buscaria no catálogo. Né? Então, esses produtos, por terem uma aderência para aquela pessoa especificamente, né, eles são mostrados e a pessoa passa a descobrir novos produtos e comprar coisas que ela, às vezes, sequer imaginava que compraria. Sequer imaginava que existia. Então, assim, são erros aí, trabalhar de forma desalinhada ao contexto, ter baixa assertividade e comunicação pouco clara. Eu vou passar agora por alguns casos de sucesso para mostrar como isso é de fato relevante no meio do e-commerce. Né? Então, talvez o caso mais conhecido é o caso da própria Amazon. Né? Então, a Amazon é um dos maiores e-commerce do mundo, já foi o maior, hoje não é mais,
né, um e-commerce nos Estados Unidos. Eles trabalham com sistema de recomendação já há muito tempo, né, e 30% das vendas da Amazon são dirigidas por recomendação, né, baseado nesse comportamento de compra dos usuários. Então, quer dizer que de tudo que é vendido, e eles vendem muito, né, tem uma parcela aí de quase 1/3 dessas vendas que chega até os clientes da Amazon através da personalização, através de um conjunto de algoritmos que faz uso de inteligência artificial, de estatística, para poder mostrar uma loja diferente para cada pessoa diferente, né? Inclusive, esse é um dos grandes motes aí do fundador da Amazon, algo que ele sempre diz que é onde ele quer chegar em uma loja por pessoa. Aqui no Brasil, um caso interessante é o caso da Mobile, que é o maior e-commerce de móveis e decorações do país, né, tem cerca de 6 milhões de visitantes por mês, e eles tinham um desafio de aumentar a rentabilidade do e-commerce, em particular aumentando a taxa de conversão. Eles passaram a mostrar vitrines pesadas no site deles, e com isso eles começaram a gerar ofertas de forma automática. Então, muitas das vitrines que existem hoje na Mobile, mostrando os produtos, elas são geradas de forma automática durante todo o dia, e para cada pessoa que chega, aquelas vitrines ali são vitrines mostrando produtos diferentes. Isso acontece o tempo inteiro, né? Eles puderam também, com essas vitrines personalizadas, recomendar o produto apropriado para cada visitante no momento certo, né? E também chamar uma loja que antes era genérica, né, em um e-commerce único para cada usuário. E o que isso trouxe de resultado, né? Que isso é o mais importante. Então, primeiro é que o engajamento, né, as pessoas ali clicando e ficando dentro do site, passou a ser 23% maior. A taxa de conversão aumentou em 6%. Né? A receita visitante teve um acréscimo aí de 8%. E o retorno que eles tiveram sobre esse investimento em personalização foi de R$ 25 para cada R$ 1 investido. Então, assim, realmente a personalização, por ser algo muito relevante para o cliente, ela acaba fazendo com que esse cliente compre mais, de fato. Um outro caso interessante é o caso da Centauro, daí agora trabalhando personalização não só no site, através das vitrines, que eles também trabalham dessa forma, mas trabalhando através do e-mail marketing personalizado. Então, a Centauro tinha o desafio aí de tirar melhor proveito dos milhões de e-mails que eles têm registrados na base e oferecer os produtos mais pertinentes no momento certo para cada um dos clientes deles. Então, eles aderiram à personalização através do canal de e-mail marketing, e eles puderam, então, passar a monitorar em tempo real a navegação de cada um dos usuários. A partir disso, eram identificados padrões de comportamento, e então, campanhas de e-mail marketing personalizado eram enviadas para cada cliente no momento certo e de forma automatizada, né? Tudo isso é feito de forma automatizada, muito rápido, sem interação aí com pessoas operando isso, porque não faria sentido. Eles têm milhões de usuários, né? Dezenas de milhares de produtos, e isso é feito então de forma automática. Com isso, a receita por e-mail enviado passou a ser 11 vezes maior. Né? O CTR, né, que é o Click-Through Rate, com os e-mails personalizados em comparação aos e-mails que eles já enviavam para o e-commerce, para os clientes, passou a ser 8 vezes maior. E a taxa aí de retorno sobre o investimento que eles fizeram em personalização foi de 56 vezes. Então, para cada R$ 1 investido aí na solução de personalização, eles tiveram um retorno de 56 vezes com o caso do meio personalizado. Então, isso mostra, assim, no e-commerce o quão relevante é começar a se trabalhar com personalização.
Vou trazer alguns outros números relacionados à personalização, e agora eu trouxe antes ali alguns cases da Amazon e alguns cases de alguns clientes nossos. Eu vou trazer agora o número geral de toda a nossa base de clientes para que vocês entendam aí o quão relevante a personalização é diretamente para as principais métricas do e-commerce de cada um. Então, assim, o aumento do engajamento que a gente tem aí para os nossos clientes é entre 10% e 20% de aumento. Né? O aumento na taxa de conversão entre 5% e 10%. Mas a gente tem casos, por exemplo, como a Saraiva, esse é um caso público que saiu na revista Exame de 2010. Né? A Saraiva, quando colocou a solução de personalização lá para rodar, o aumento na taxa de conversão foi de 40%. E a gente tem alguns clientes que extrapolam, sim, esse valor de 10%, ainda que esse valor entre 5% e 10% seja um valor muito significativo para aumento dessa que talvez seja a principal métrica aí do e-commerce. E o aumento da receita do site entre 4% e 8%. Mas a gente também tem casos que já chegaram próximo aí de 20% de aumento de receita depois de colocado a personalização, isso nas vitrines, né, no site diretamente. No caso do e-mail, né, a gente tem aí taxas de abertura maiores com aumento de 40% aí, em relação ao e-mail marketing tradicional. A gente tem um CTR de mais 20%. Né, e um aumento de receita por e-mail enviado entre 3 e 6 pontos percentuais aí acima. Então, também são números bastante significativos. Um caso bastante recente, que a gente tem também com um cliente, se eu não me engano é com a Saraiva, é com a Saraiva. Então, eles tinham uma campanha de e-mail de aniversário, então enviavam e-mails de aniversário para todos os clientes todo dia do aniversário. Esses e-mails não eram personalizados, não tinham ofertas personalizadas dentro de cada e-mail. A gente passou a colocar as ofertas personalizadas dentro do e-mail, e em relação aos e-mails que eram enviados anteriormente, a gente teve 63 ou 67, não lembro agora, mas enfim, algo entre 60% e 70% de vendas a mais em relação a esses e-mails. Então, é um número bem significativo que mostra o quanto de relevância a personalização entrega e o quanto de resultado pode gerar. Alguns exemplos agora para que todos possam ver como isso seria dentro dos e-commerce. Eu trouxe exemplos aqui de vários segmentos de e-commerce de vários portes. Né? Então, a gente conta hoje com 14 tipos de vitrines virtuais, que são vitrines geradas automaticamente pelo sistema de personalização. E uma delas é uma que fica na home, né, do e-commerce, na página principal. Nesse caso aqui é do ponto frio. Né? E a gente tem ali, você visitou tal produto. Nesse caso é uma TV de 40 polegadas. Né? Então, por isso, recomendamos aqui outras TVs de 40 polegadas, de outras marcas, com outros preços. Mas isso ajuda aqui esse cliente a escolher aquele produto que de fato ele estava buscando. E quando ele entra no e-commerce naquele mesmo dia ou dias após, a página principal do e-commerce já mostra para ele produtos que são realmente os mais relevantes e mais interessantes para ele. Uma outra vitrine que a gente tem, tá também em todos os clientes, e um deles aqui é o Ricardo Eletro, é de você comprou. Então, baseado numa compra que esse cliente fez, quando ele volta para o e-commerce, ele vê produtos que estão relacionados àquela compra. Então, nesse caso, o exemplo aqui é de uma câmera Samsung, então ele comprou essa câmera, e quando ele volta no site, ele está vendo aqui lente para essa câmera, está vendo uma maleta para a câmera, um HD externo para poder provavelmente gravar as fotos, né? Então, assim, a loja mostra que conhece, que tem uma relação com aquele cliente e mostra produtos que são mais interessantes logo na rua. Uma outra vitrine interessante que vai comumente nas páginas de produto é a de preferidos, né? Então ela diz assim, o que os clientes mais compraram após visitar esse item, né? Nesse caso aqui,
esse cliente estava visitando um livro de marketing na área digital, né? E essa vitrine está dizendo assim, ó, 42% compraram esse livro de marketing na área digital. 16% visitaram esse produto e compraram a Bíblia do marketing digital. 16% compraram os 8 P's do marketing, né? Então ele está mostrando outros livros de marketing que talvez essa pessoa não seja o livro que ela buscou, às vezes não é nem um produto, nesse caso um livro que ela conheça, mas que estão ali como alternativas, né? E às vezes que ela pode colocar no carrinho junto com aquele livro que originalmente ela estava buscando. Uma outra interessante é a de complementares, né? Uma vitrine que monta pacotes de produtos e ela funciona muito bem em todos os segmentos que a gente atua. E nesse caso aqui é uma poltrona, né, na Mobile, uma poltrona, e ele está indicando, ó, aproveite e compre junto também esse kit de almofadas aqui, amarelo. Então, esse amarelo que combina de fato com esse branco, muito provavelmente para boa parte das pessoas, e em especial para esse cliente que está visitando aí a loja nesse instante. Então, ele estava indo comprar só uma cadeira e vai comprar poltrona. A gente tem vários casos de pessoas que estão indo comprar uma mesa e as cadeiras que combinam com aquele ambiente já são oferecidas em conjunto, né? Um outro caso aqui interessante, equivalente aqui da Centauro, é uma raquete de tênis, né, que esse cliente está visitando e o sistema de personalização e recomendação já está oferecendo para ele um kit com bola de tênis. Isso tudo gerado automaticamente, né? Não é uma feed do e-commerce em que eu vou lá e monto os pacotes e monto esses conjuntos de produtos para serem vendidos de forma automática. Isso, o sistema aprende que isso é interessante ser vendido junto e ele mesmo monta essas vitrines e mais do que isso, ele personaliza as vitrines para cada indivíduo que entra ali baseado no seu histórico. Uma outra é Vitfertas, né? Então, assim, eu tenho aqui um caso do Walmart. Então, essa pessoa provavelmente é uma pessoa que entra no Walmart não para comprar comumente eletrodomésticos, mas ela entra comumente talvez para comprar eletrônicos e produtos de informática. E então, produtos que ela já visitou no passado, né, como um HD, um roteador, um tablet, e que baixaram de preço, quando ela volta no site, aqueles produtos ou produtos similares àqueles que baixaram de preço são exibidos em uma vitrine também de forma automática na página de categoria, na página de departamento, na home do e-commerce. Então, eu estou mostrando aquelas ofertas de forma automática que mais são aderentes àquele cliente. Tá? Eu mostrei algumas aqui, mas são diversas outras que são colocadas e geradas de forma automaticamente na home dos clientes, nas páginas de departamento, nas páginas de produto, na página do carrinho de compra, na página de busca e em qualquer outro lugar que a gente possa trazer personalização de fato para os clientes. A gente tem também 14 campanhas de e-mail marketing personalizado e eu vou mostrar algumas interessantes. A primeira delas é de abandono de carrinho, né? Então, assim, aquele cliente que botou um produto no carrinho e não comprou, né? Existe um momento certo que o sistema também calcula de quando enviar esse e-mail, né? Mas ele envia o e-mail dizendo assim, ó, você deixou essa TV de LED 42 polegadas e junto aqui ele já está colocando de forma automática o suporte de parede e o kit de óculos para essa TV. Isso ele escolheu esses produtos de forma automática, né? E às vezes mesmo que a pessoa não tenha de fato abandonado o carrinho, digamos que ela já comprou, né, nesse período entre ter visitado, não comprado e recebido o e-mail, a gente toma cuidado para que isso não aconteça, mas pode acontecer. Mas ela já está recebendo talvez um produto que seja complementar àquela compra que ela fez, né? E isso também é interessante, traz de novo aquele cliente para o e-commerce. Outra aqui é o de redução de preço. Então, a pessoa visita alguns produtos, né, não compra, nem coloca no carrinho, mas um tempo depois, né, o e-commerce, a loja baixou o preço desse carrinho e automaticamente o sistema de personalização ele entende todas as visitas de todos os clientes em todos os produtos, analisa o tempo inteiro todos os produtos que estão baixando de preço e para todo produto que baixou de preço ele envia um e-mail de forma automática aqui, né, nesse caso
da Marisa, falando, ó, Juliana, um produto que você visitou está com desconto, não perca essa oportunidade, né? Aí botou ali a sapatilha que a Juliana visitou e já colocou outras sapatilhas similares, porque talvez aquela realmente não tenha mais interesse, mas tem outras sapatilhas ali que também baixaram de preço, e isso é gerado de forma automática e enviado de forma automática e personalizada. Uma outra campanha de e-mail das 14 aí é de indecisos. Então, é aquele cliente que navegou em uma determinada categoria, né? Estava lá buscando, por exemplo, produtos para bebê, né? Alguma coisa para criança, não comprou e depois ele recebe um e-mail com algumas opções relacionadas àquele mesmo produto que ele visitou. Nesse caso, o Gustavo aqui no Extra estava procurando tablets, né? Acabou não fazendo a escolha de fato, talvez tinha lá, como no caso das geleias, 24 modelos diferentes de tablet, né? Mas o sistema de personalização entende qual que é o tipo do tablet que provavelmente o Gustavo está procurando, reduz essa quantidade, mostra para ele só 4 e envia um e-mail um tempo depois. Isso vai fazer com que o Gustavo sinta que o e-commerce entende a necessidade dele, vai clicar ali e vai acabar entrando na loja e muito provavelmente fazendo essa compra. Por isso que a gente tem números muito bons. A gente também tem a busca, né, que pode ser de fato personalizada. Então, no caso de busca personalizada, eu tenho aqui 3 pessoas diferentes, as 3 buscando um tênis, né? Mas num sistema de busca normal, as 3 pessoas iriam ver o mesmo conjunto de tênis. Numa busca personalizada, né, o que acontece é que aquela pessoa que está buscando um tênis para fazer corrida, ela vai receber como resposta os tênis para fazer corrida. Aquela pessoa que recorrentemente entra para comprar tênis para o dia a dia, né, de moda casual, ela vai receber esses tênis. Aquela pessoa que entra e, em geral, busca tênis de cor escura, preto ou marrom, ela vai receber, quando procurar tênis, a mesma busca vai receber no resultado de busca tênis pretos e tênis marrons. Então, o sistema de busca personalizado, ele realmente tenta entender qual que é o momento, qual que é a necessidade de cada cliente e retornar a busca mais relevante. Né? Uma outra característica interessante do sistema de busca personalizado é o Smart Search. Então, se eu buscar, por exemplo, um produto e features mais específicas dele, nesse caso aqui, calça 42 preta, ele vai retornar primeiro aqueles produtos que tem isso nas especificações. Então, vai retornar primeiro calça 42 preta e vai evitar mostrar aquele produto de um número que é inadequado para mim, ou que não é da cor que eu quero, ou do modelo. Então, isso torna a busca muito mais rica e muito mais personalizada. E o recurso de autocomplete personalizado também é interessante, porque um recurso de autocomplete tradicional, quando a pessoa começa a digitar ali a busca, ele vai mostrar aquilo que tem mais relevância em relação ao que a pessoa está digitando. Mas no personalizado, nesse caso aqui, a pessoa está buscando gestão, né, provavelmente, já digitou G-E-S, nesse caso, como é uma pessoa que sempre navega em livros de recursos humanos, de gestão de pessoas, a sugestão de busca primeira que aparece ali é gestão de pessoas, e não gestão de projetos ou gestão de qualquer outra coisa. Né? Além de já mostrar ali alguns livros, né, que alguns produtos já contendo gestão de pessoas logo no início da busca. Uma outra característica de um mecanismo de busca personalizado é essa característica de poder fazer um merchandise específico, colocar um banner específico, dependendo do que foi buscado. Então, nesse caso aqui, a pessoa buscou caneta, são exibidas as canetas, mas o banner que está exibido ali é um banner de volta ao trabalho. Né? E se a pessoa estivesse buscando, por exemplo, cadeira, o banner que teria sendo exibido ali seria provavelmente um banner relacionado a material, a móveis para escritório, né? E não a material de escritório. Então, eu tenho essa possibilidade de preparar um conjunto grande de banners, de anúncios, né? Mas dependendo da busca que aquele cliente está fazendo, é exibido
aquele banner que é o banner mais relevante para aquela pessoa naquele momento. Então, assim, eu falei um pouco sobre o porquê personalizar, sobre o como personalizar, sobre o como isso acontece, sobre alguns erros que podem ser cometidos em personalização. Eu trouxe cases aqui reais, trouxe números, trouxe exemplos de como aplicar isso no site, no e-mail, na página de buscas. E eu trouxe isso com base, claro, na nossa experiência, né? O objetivo da Kaord sempre foi personalização. A gente trabalha com isso desde o início da empresa em 2009. Não faz mais nada sequer trabalhar com produtos para personalização dos e-commerce. A gente tem hoje 16 dos 20 maiores do e-commerce do Brasil são nossos clientes. Tem uma série de e-commerces já na América Latina, em países como Chile, México, Argentina, Colômbia. Tem uma série de e-commerce também de médio e pequeno porte atuando com a gente também em todos esses países, né? E a gente faz isso porque a gente quer, de fato, trabalhar com tecnologia, trabalhar com sistemas de inteligência artificial, trabalhar nesse universo de Big Data, processar todas essas informações para promover o encontro de fato entre as pessoas e aquilo que elas vão gostar. A gente acredita que assim a gente gera relevância, a gente faz com que as pessoas fiquem mais satisfeitas com a relação delas com as lojas e as lojas também atingem o objetivo delas de vender mais e de fazer o e-commerce de cada um aí crescer. Então, para fechar aqui, a gente ainda tem um tempo e eu deixo aberto aí para responder as perguntas aí que já surgiram e vocês ficam à vontade aí para fazer. Uma pergunta aqui que surgiu, né, é se os clientes precisam estar logados no site para vocês conseguirem. Não é necessário estar logado. Claro que se a gente tem uma informação do login, se a gente tem uma informação do e-mail da pessoa, a gente consegue fazer um trabalho ainda mais eficaz e ser muito mais assertivo. Mas mesmo que o cliente não esteja logado, a gente, utilizando uma série de técnicas baseadas em cookie, baseadas em IP, baseadas em algumas outras tecnologias, a gente consegue rastrear esse cliente e no momento em que ele logar, ou se ele já logou em alguma outra vez no passado, tudo isso continua sendo associado e relacionado. Então, dessa forma, eu vou conseguir mostrar as coisas mais relevantes para essa pessoa em algum momento, mas mesmo sem ela estar logada, eu já consigo, baseado num histórico passado e em outras interações com ela. Outra pergunta aqui. Sobre taxa de conversão. Essa pergunta é bem interessante. Existe até um artigo que a gente escreveu um tempo atrás, e eu posso compartilhar se vocês mandarem, que é bem legal, mas existem várias formas de medir taxa de conversão. Então, assim, é um assunto controverso, mas, obviamente, é o número de pessoas que entraram no meu site e, de fato, compraram alguma coisa. Então, assim, essa é a medida mais básica. Claro, aí tem discussões aí se isso é feito numa mesma sessão, se é o dia, se é um intervalo de uma semana. Então, eu posso compartilhar esse artigo que a gente escreveu, que traz essas diversas formas de calcular taxa de conversão, e você pode, inclusive, montar uma forma de calcular das diversas formas, para verificar essas diversas formas de calcular crescendo e poder trabalhar isso no teu e-commerce. Eu compartilho isso, é só pedir aqui para o pessoal do Hotstore e a gente envia isso para vocês. Uma pergunta aqui do Ricardo. Anderson, hoje 80 milhões, 80 milhões aproximadamente de habitantes com acesso à internet no Brasil. Como você vê o futuro do mercado, levando em consideração
nossos 200 milhões de habitantes e o avanço da qualidade da internet. Tá. Bem, eu vejo o futuro é muito bom assim para o e-commerce por diversos motivos. Assim, acho que a população continua crescendo. Claro que desses 200 milhões tem crianças e várias pessoas que não têm condições, infelizmente, de comprar por diversos motivos. Mas a gente tem cada vez mais pessoas com acesso à internet, como tu colocou ali, tem cada vez mais pessoas com acesso à internet no celular, e hoje muita gente tem celular e tem muito e-commerce já operando no móvel, né? A gente tem cada vez mais pessoas com acesso a meios eletrônicos de pagamento, então assim, existem meios eletrônicos variados aí, não é só mais o cartão de crédito, que era o mais comum, então, e continuam surgindo outras formas de pagamento. Então, existe uma geração também agora que já nasceu com a internet, então são pessoas que já desde muito, muito, muito cedo já estão habituadas a utilizar aí o celular e o computador. Então, só vai continuar crescendo. Nos últimos anos, o e-commerce sempre cresceu aí a taxas superiores a 25%, e eu não vejo isso sendo diferente para frente. Talvez a gente enfrente aí uma crise econômica do país, mas a gente vai continuar crescendo certamente mais do que a economia. Ok? O Rafael Palhares comentando aqui sobre o paradoxo da escolha. Legal, obrigado, Rafael. Uma outra pergunta aqui da Franciele. Tem alguma ferramenta que ajude a fazer essa personalização para cada cliente? Sim. Assim, a ferramenta assim, a Kaordic, né, que é a empresa da qual eu sou sócio-diretor e estou representando aqui hoje, assim, o que a gente trabalha é fazendo, de fato, sistemas de personalização e recomendação. Né? Então, isso que a gente faz e a gente tem ferramentas para personalizar o site, a gente tem ferramentas para personalizar as suas campanhas de e-mail marketing, tem ferramentas para personalizar o teu sistema de busca e continua desenvolvendo ferramentas aí para personalizar cada vez mais os diversos canais de interação das lojas com seus clientes. Então, existe, e nós não somos os únicos, né? Assim, existe uma série de outras ferramentas. Certamente nós começamos muito cedo e a gente tem uma experiência de atender um número grande de clientes na América Latina inteira. Então a gente pode conversar mais. Ok. Há um compartilhamento de base entre os clientes, mercados atendidos em busca de uma maior personalização para os clientes e vendedores? A resposta para isso é não, tá? Então, assim, do modelo atual, a gente não faz nenhum tipo de compartilhamento e não mistura os dados. Agora, é claro que para e-commerces menores que estão começando, uma coisa muito interessante é optar em fazer esse compartilhamento. Obviamente não vai ser compartilhado dados de usuários, e-mails, mas sim, juntar tudo numa base só para fazer esse cálculo de recomendações, enriquecer isso e depois entregar para cada e-commerce as melhores personalizações, sem que alguém perca com isso, fazendo com que realmente todo mundo ganhe, assim, é algo interessante e em alguns casos é até necessário, mas o comum, o geral, é não misturar. A gente, sim, sem autorização prévia de cliente, jamais fez ou jamais faria isso, e de clientes realmente grandes é sequer necessário isso. Tem uma outra mensagem aqui. Muito bom saber que há empresas em ramos específico. Eu achava que as próprias empresas faziam essas personalizações. Legal. Não é, pois é. A gente, acho que a atuação, tanto nossa quanto de diversas empresas que atuam aí dentro do e-commerce, não só com personalização, mas às vezes é uma atuação bastante discreta. Mas tem muita tecnologia, muita coisa plugada dentro dos e-commerce, principalmente dos grandes, para fazer com que esses grandes números aconteçam. Né?
Ok, já temos aqui alguém pedindo uma proposta comercial. Ok, que bom. Então, vamos conversar. Parabéns pela palestra. É, a base de dados de personalização de e-mail marketing também pode ser usada em remarketing. Ah, bem, assim, a gente usa a base de dados de personalização especificamente para personalização. Talvez seja algo aí para se pensar, mas a gente realmente usa para fazer uma interação direta com aquele cliente que tem uma relação com a loja e que deixou claro ali alguma intenção em relação a algum produto ou alguma categoria de produto. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. A personalização também é feita nas versões mobile? Sim, 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 certamente. Acho que não há como fazer e nem se diferenciar. A versão móvel traz ainda mais necessidade de se ter personalização, porque eu tenho um espaço muito menor para mostrar produtos. Então, assim, se eu puder mostrar na pequena tela do celular, que hoje já não está mais tão pequena assim, né? Mas assim, naquela tela ali bem menor do que a de um desktop, um laptop, puder mostrar realmente aquilo que é mais relevante, é melhor. Então, sim, sim, é um cuidado a se ter, trabalhar a personalização no móvel, né? Vocês atuam somente direto com o cliente ou existe algum formato de trabalho com agências? Não, a gente trabalha com agências, tem diversas agências aí que são parceiras. A gente tem inclusive modelo de parceria, então isso é bem legal. Então a gente pode conversar aí se tiver pessoas de agências interessadas, tá? Pedindo para eu repetir o nome da empresa. O nome é Chaordic, tá? É caos, né? De caos mais ordem. Então, eu vou colocar aqui no último slide, que aí aparece o nome, aparece o endereço para contato, telefone, tudo isso. Fica mais fácil, né? Desculpa. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui, se vocês conseguem fazer a personalização, mesmo sendo uma ferramenta já pronta, um site pronto feito por outra empresa, algum tipo de entrave para fazer mais personalização quando sai. Não há tipo de não há entraves, não há entraves para se fazer personalização quando o e-commerce foi feito por outra empresa. Nós não somos uma plataforma de e-commerce, a gente não desenvolve plataforma, a gente não desenvolve sites de e-commerce. O que a gente fornece são ferramentas para personalização, né? E a gente trabalha com uma série de plataformas. A gente tem parceria com algumas plataformas. Acredito que em breve a gente deve até ter uma parceria aqui com a Dot Store para poder trabalhar essa questão de personalização com os clientes deles. Mas a gente integra hoje com Magento, a gente tem integrações com clientes de Hybris, plataformas, deixa eu ver uma outra, da Oracle, ATG, tem plataformas globais que são muito grandes, a gente já integrou. Então, assim, tem gente com plataforma própria, por exemplo, que a gente também tem integrado, então não tem problema nenhum, a gente integra com todo mundo. Uma outra pergunta é se conseguimos personalizar CMS voltado para empresas de vendas de serviços B2B com as ferramentas da Chaordic ou somente para e-commerce. A gente consegue sim, a gente sim, não tem cases ainda para demonstrar nisso, mas já tem alguns casos sendo trabalhados, em breve a gente deve inclusive começar a expor alguns cases, mas a gente pode conversar. Por caso B2B, né? Assim, é algo novo pra gente, então a gente tá ainda. A gente gosta de mostrar os números depois que a gente tem um pouco mais de confiança neles, assim que a gente sempre trabalhou. Então,
A gente já está fazendo alguns testes com alguns clientes grandes aí. Tem algumas pessoas aqui querendo marcar um papo, uma continuidade de conversa. A gente vai anotar o e-mail de todo mundo e vai entrar em contato, mandar mais material também. Mais alguns agradecimentos. Tem pessoal aqui, Matheus, né, que fez o TCC e está trabalhando no mestrado especificamente com recomendação e personalização. Obrigado, Matheus. Se também quiser fazer uma visita para a gente lá em Florianópolis, na nossa sede, vai ser bem legal. Também por ir para Florianópolis, que é muito legal. Mas a gente pode te mostrar um pouco mais do que a gente tem feito lá. Nossa, a gente tem uma equipe hoje de 120 pessoas na Caord que só trabalham com personalização e recomendação. Então, existem cientistas de dados, existem equipes de user experience, de designers especializados em como comunicar essa personalização. Né? A gente tem equipes dos vários produtos aí que eu mostrei. Então, a gente pode conversar lá em visitas que a gente tem na nossa sede. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver agora, não quiser fazer, pode enviar por e-mail. Eu vou compartilhar um material complementar a essa apresentação, que é um e-book. Vai ter um link para vocês fazerem o download de um e-book, tá? E esse e-book ele traz parte do que eu falei aqui, mas ele traz em mais detalhes. Tem mais alguns números interessantes, tem alguns gráficos, tá mais descrito, então é legal. Não é um material também não é longo, é curto, foi elaborado ser de fácil leitura e compreensão. E a gente está sempre disponibilizando material no nosso blog, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, então todas as redes sociais a gente usa, tentando explicar um pouco quais são as formas de fazer personalização, os benefícios. A gente acaba trabalhando também em outras frentes, como segmentação também, né, que seria uma personalização um pouco mais ampla, que é muito interessante para alguns e-commerces. Né? Então, tem uma série de produtos aí sempre ajudando a melhorar o relacionamento com os clientes de forma personalizada e que vão acabar tendo impacto na conversão. É legal, mesmo que o e-commerce seja, às vezes, ainda esteja começando o teu negócio aí como loja, é interessante já começar a pensar em fazer uma integração e disponibilizar esses dados no nosso sistema, porque a gente vai registrando isso e assim que for possível ir entregando vitrines personalizadas, e-mail, isso vai acontecendo. E se eu já tiver o histórico de todos os clientes, quanto mais histórico, quanto mais dados a gente tiver, então quanto melhor tiver feito essa integração, quanto mais detalhado forem os dados, mais a gente consegue processar esses dados e melhor o resultado que a gente consegue gerar. Então, o quanto antes começar, pelo menos, a coletar os dados, melhor. Às vezes demora um pouco até ter um volume de dados suficiente para poder começar a gerar a personalização, mas tem que começar em algum momento. Né? Ok? Então tá, obrigado e até uma próxima aí, talvez no Minuto de E-Commerce. Tá? Obrigado ao pessoal do Dotstore, obrigado a todo mundo que participou e espero falar com vários de vocês aí nos próximos dias. Tchau e sucesso no negócio de todo mundo.